Enem 2017, uma questão de propriedades coligativas das soluções, particularmente sobre osmose, pressão osmótica. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que se ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem, então, uma questão aí que trata particularmente sobre osmose, pressão osmótica. Vamos relembrar o conceito de osmose. O que é osmose? É a passagem espontânea de solvente de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Então aqui eu coloquei em um recipiente, em forma de U, separados por uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável significa que ela só deixa passar solvente, ela não deixa passar soluto. E aí eu coloquei em um lado água potável, que é um meio hipotônico, menos concentrado, e a água do mar do outro lado, que é um meio hipertônico, mais concentrado. Então, o que é osmose? É a passagem de solvente, no caso aqui específico, o solvente é a água, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, espontaneamente, vai haver uma passagem efetiva de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, no intuito de igualar as concentrações, ou usando uma linguagem mais desse conteúdo, no intuito de igualar as pressões osmóticas. Então, eu posso dizer que há aqui um fluxo de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Essa água do mar, ela vai ficando mais diluída, porque vai passando solvente para ela, e da mesma forma que vai diminuindo o volume da água potável e aumentando aqui o volume dessa água do mar, porque está passando solvente efetivamente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Surge aí o conceito de pressão osmótica. Há uma pressão osmótica que nesse caso aqui, ó, é nesse sentido. Essa pressão osmótica, ela vai ser capaz de aumentar, por exemplo, o nível da água do mar em relação ao nível da água potável. Há uma passagem efetiva de água no sentido hipertônico. Ok. Esse processo espontâneo vai apenas fazer com que a água do mar fique mais diluída, com uma menor concentração de sais, já que está aumentando o volume da solução, consequentemente está diminuindo a concentração de solutos nessa solução, que é a água do mar. Tem como eu fazer a osmose acontecer ao contrário? Eu fazer com que o solvente passe do meio hipertônico para o meio hipotônico? Tem. Só que esse processo, logicamente, é um processo não espontâneo. Ele é chamado de osmose reversa e é através desse processo que se produz água potável a partir da água do mar. Como é que funciona o processo? Do mesmo jeito. Coloquei aqui em um tubo de vidro resistente, um tubo em forma de U, água potável de um lado, que é o meio hipotônico, água do mar do outro, que é o meio hipertônico, separados por uma membrana semipermeável, que só deixa passar solvente, não deixa passar soluto. E eu agora coloquei um êmbolo móvel. Eu vou aplicar agora, lembre-se que a pressão osmótica, que a gente já tinha falado ali na osmose, ela está no sentido da água potável para a água do mar. Essa é a pressão osmótica, que faz com que espontaneamente ocorra a passagem do solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se eu exercer aqui nesse êmbolo uma pressão que seja superior à pressão osmótica,
Eu vou fazer agora com que o fluxo de água ocorra ao contrário. Haja uma passagem efetiva de água do meio hipertônico para o meio hipotônico. E com uma membrana semipermeável só permite a passagem de solvente não dissoluto, eu vou obter água potável a partir da água do mar. Efetivamente ainda passa um pouco de sais, mas a água potável não é água destilada. A água potável ela tem uma pequena concentração de sais, só que é uma concentração fisiológica em relação ao nosso corpo. Então é assim que, por exemplo, em países do Oriente Médio, em Fernando de Noronha, se produz água potável a partir da água do mar. E em alguns municípios também do Nordeste estão implantando essa ideia muito boa que diminui a dependência das populações e dos municípios em relação às chuvas no Nordeste, que são chuvas muito irregulares. E da onde é que vão obter água salgada? Infelizmente, em boa parte do sertão nordestino, a água subterrânea é uma água muito salina, com alta concentração de sais, então perfuram-se poços, mas a população não consegue ingerir essa água. Então, se você perfura os poços e coloca essa água, que é uma água muito salina, para sofrer um processo de osmose reversa, eu vou obter água potável a partir dessa água tirada do subsolo, que é uma água muito salina, e assim eu consigo suprir as populações. Então, essa pressão, que eu vou chamar aqui de pressão mecânica, ela tem que ser maior do que a pressão osmótica e ela vai ter sentido contrário. Já que a pressão osmótica é da esquerda para a direita, essa pressão mecânica que eu estou exercendo aqui, ela vai ter um sentido contrário em relação à pressão osmótica. Ok? Então, eu tive a oportunidade de visitar em Fernando de Noronha a usina de dessalinização da água, e aí você vê lá tubos, como se fossem tubos de PVC, e dentro desses tubos existem membranas semipermeáveis sintéticas, onde a água do mar fica entrando, é submetida a alta pressão, e aí a água passa por essas membranas, deixando a maior parte do sal na água do mar, e essa água que passa já tem uma concentração onde ela pode ser consumida. Essa água agora mais concentrada, ela é devolvida novamente para o mar, ok? Então, qual é a resposta dessa questão? Onde nós estamos vendo claramente que essa pressão mecânica exercida aqui no êmbolo, para que a água passe do meio hipertônico para o meio hipotônico, através de um processo não espontâneo, ela tem que ter sentido contrário à pressão osmótica e tem que ser uma pressão maior do que a pressão osmótica, para que eu consiga fazer com que a água siga o processo não espontâneo. Item A, mesmo sentido e mesma intensidade, falso. B, sentidos opostos e mesma intensidade, falso. Não haveria passagem efetiva se for a mesma intensidade da pressão osmótica. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica, não adianta. Item D, mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica. Não pode ter o mesmo sentido da pressão osmótica como a gente viu ali na osmose. Item E, sentidos opostos e a pressão mecânica tem que ter a maior intensidade. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Nessa prova que eu estou usando como referência é o item E de Eva. Então, questão muito boa, porque a gente revisa uma das propriedades coligativas, que é osmoscopia. Quando a gente estuda osmoscopia, a gente estuda osmose, osmose reversa, pressão osmótica, porque osmoscopia ou osmometria é o aumento da pressão osmótica que ocorre quando você acrescenta um soluto não volátil a um solvente. Se você pegar água destilada, ou então água potável, e colocar sal dentro, você está aumentando a pressão osmótica dessa solução. Isso a gente chama de osmoscopia. É o aumento da pressão osmótica da solução quando você acrescenta um soluto não volátil a essa solução, ok? Ou a este solvente. Então, questão muito interessante, resolvemos aí, item E.